Bom dia! Bem-vindos a mais um Gotas de Organização. Bem-vinda, Fabi. Bem-vinda, Lê. O tema de hoje é organização essencial em finanças. E, na verdade, eu tenho cada dia mais entendido, cada dia que eu falo mais, cada dia que eu me envolvo mais em trazer conteúdo, em trazer temas para publicações, né, e para divulgações, eu tenho entendido cada vez mais o que eu chamo de organização essencial. É aquela organização onde a gente traz para a nossa vida o que é essencial. E o que é essencial, na verdade, para mim, talvez não seja essencial para você. Mas quando a gente lembra de que a gente é parte da natureza e tudo que tem na natureza é essencial, e a natureza ela simplesmente vive na abundância, a gente também o essencial é abundante, mas ao mesmo tempo tem essa questão de a gente não precisa de ter muitas coisas materiais, porque a gente acaba levando a nossa consciência, né? A falta de consciência, para falar a verdade, em ter coisas. E aí sim a gente acha que a abundância é em ter coisas, em somar coisas dentro de casa, dentro da nossa mente. E eu percebo, para mim, o valor da palavra abundância é muito mais do que adquirir coisas, né? E a natureza tá aí, ela é tão abundante e tá o tempo inteiro oferecendo tudo pra gente: o ar, as flores, as folhas, as árvores, os rios, os mares, numa abundância, e o tempo inteiro só oferecendo pra gente. E aí eu percebo que se a gente é parte da natureza, a gente pode estar sempre oferecendo também, como uma maneira de gratidão. E então, o essencial para mim é isso, ser parte da natureza e trazer para a nossa vida essa consciência de abundância, essa consciência de o quanto quanto mais a gente dá, mais a gente recebe em relação a tudo. E quando eu pensei no tema finanças, vem me trazendo muitas coisas. Eu vim do mundo corporativo, fiz uma transição de carreira uns 10 anos atrás, e no mundo corporativo eu trabalhava com finanças, organizando, na verdade, números e informações. Então a organização ela sempre esteve presente na minha vida de alguma maneira, desde a minha infância. Assim, eu faço essa retrospectiva de desde quando que eu passei a gostar da organização. E a organização ela vem da minha infância, onde as minhas brincadeiras preferidas eram organizar. E eu gostava de organizar qualquer coisa, desde armários ou os brinquedos. Então, Playmobil, por exemplo, eu adorava o momento de organizar a cidade, a parte até de guardar, eu gostava muito, onde eu juntava as peças que pertenciam ao mesmo tema. Enfim, sempre gostei de ir juntando informações parecidas e usando isso como um método. E eu quero trazer aqui, nesse tema das finanças, esse livro que fez
totalmente diferença para mim, que é Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, onde ele mostra sobre o processo de manifestação que ele começa na nossa mente. E então ele tem aqui uma equação aqui onde ele fala sobre o resultado de qualquer coisa na nossa vida vem a partir das nossas ações. Então, se a gente quer mudar o resultado do que a gente tem hoje, a gente precisa mudar as nossas ações. E eu falo que isso está totalmente dentro de finanças, porque realmente esse livro é sobre enriquecer mudando conceitos sobre o dinheiro. E quando a gente tem essa equação na nossa mente, que é resultado vem de uma ação, e aí essa ação ela vem de um sentimento, que vem de um pensamento, e esse pensamento vem dos nossos arquivos mentais de informação. Tudo que a gente guardou na nossa mente desde a nossa infância. E aí esse exercício, né, da gente olhar sempre para nossa infância ali, do que a gente gostava de fazer, do que a gente se pegava no nosso estado flow. A partir daí a gente descobre as nossas infinitas habilidades e potencialidades. E aí eu vou pegar o livro para ler alguns trechos, porque ele é um livro de cabeceira onde a gente deve ler e reler várias vezes. Ele fala aqui nesse livro sobre também os 4 quadrantes da nossa vida, né? Que é sobre o mundo físico e o mundo invisível. E eu tenho falado isso muito nos meus stories, que a gente muitas vezes fica esperando o resultado, e o resultado, na verdade, quando ele acontece fisicamente, ele já vem acontecendo no invisível. Então, o mundo físico, que é a parte onde a gente o concreto. Na live passada a gente falou do concreto do sutil, onde a gente pega e é onde a gente, né, percebe e consegue tocar nas coisas e visualizar. Na verdade, ele não começa aí, né? Ele começa num mundo invisível, num mundo mental, espiritual e emocional. E aí toda essa questão, né, de pensamentos, sentimentos, ações e resultado. Então o mundo visível é o resultado. E aí muitas das nossas situações onde a gente vive de questões financeiras, vem um modelo financeiro, na verdade, de uma pessoa, consiste exatamente nesse processo de manifestação, que é pensamento, sentimento, ação e resultado. Então, esses pensamentos, eles vêm a partir de arquivos mentais. E esses arquivos mentais, eles foram constituídos lá na nossa infância. E isso é como a gente lidar com o dinheiro, o quanto a gente a nossa habilidade com as finanças. Então, aqui eu vou ler um trecho que ele fala que o modelo financeiro vem dessa combinação e como se forma, né, o modelo financeiro?
ele se constitui fundamentalmente da informação ou programação que uma pessoa recebeu lá no passado, sobretudo quando criança. E aí fomos ensinados a pensar e agir de determinada maneira que se refere ao dinheiro. E esses pensamentos, esses condicionamentos, esses ensinamentos, eles se transformam em condicionamento. Então é a nossa maneira de agir. E aí lembra da equação, né? O como a gente age traz o resultado na nossa vida. E se a gente quer transformar o resultado do que a gente tem hoje, a gente precisa alterar as nossas ações. E as nossas ações, elas vêm dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que vêm dos nossos pensamentos, a partir desses condicionamentos, desses arquivos mentais. Então a gente precisa fazer a alteração desses arquivos mentais. Então, assim, uma grande influência, né, que a gente recebeu desses condicionamentos são as programações verbais. E é como você ouviu os seus pais, por exemplo, falando sobre dinheiro, sobre pessoas ricas, sobre riqueza. E aí eu vou ler aqui algumas frases que são faladas pelos nossos pais, por responsáveis, por pessoas que ajudam a nos formar na nossa infância. E é muito interessante como cada um que está aqui ouvindo no ao vivo ou no gravado provavelmente já ouviu na infância uma dessas frases, e eu vou ler essas frases. Dinheiro é a fonte de todo mal. Poupe para os dias ruins. Os ricos são gananciosos. Os ricos são criminosos. Os ricos são desonestos. Você tem que dar duro para ganhar dinheiro. Não se pode ser rico e espiritualizado ao mesmo tempo. Dinheiro não nasce em árvore. O dinheiro fala mais alto. E os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Isso não é para o seu bico, nem todo mundo pode ser rico, nunca se tem bastante, ou não tenho dinheiro para isso. Então, na verdade, isso é o que podemos chamar de arquivos mentais. É como os nossos pais, por exemplo, lidavam com dinheiro, e essas são frases que quem nunca ouviu uma dessas frases na infância, e esses condicionamentos é que nos levam a gente lidar com as finanças hoje em dia. E aí o T. Harv Eker, ele fala que, então, para a gente mudar esses arquivos mentais, a gente precisa colocar novos arquivos mentais. Isso se chama neuroplasticidade. A gente pega um caminho neural que já existe, né, que é esse condicionamento, e aí a gente cria novos caminhos neurais, novos condicionamentos para a nossa mente. E aí ele fala de 17 arquivos sobre riqueza. E eu gostaria de ler, eu espero que dê tempo, porque eu adoro comentar sobre cada um deles, mas eu acho que eu consigo falar assim sobre todos e fazer um breve comentário. Porque muitas vezes, mesmo a gente entendendo que esses arquivos mentais são a origem das nossas ações e, consequentemente, dos nossos resultados, a gente se pergunta, tudo bem, mas como mudar esses arquivos mentais? E aí, né, usando a neuroplasticidade, colocando novos arquivos. E o interessante é você entender quais são os seus arquivos mentais. É muito legal você pegar um papel, enfim, digitar sobre os seus arquivos mentais. Toda vez que você pensa em dinheiro, em enriquecer, em abundância, em riqueza, o que vem à sua mente sobre esse tema? E aí você vai lembrar quais são esses arquivos mentais, e é muito legal você escrever e a partir dele
você criar outros arquivos, umas frases que sejam frases de combate, para toda vez que você pensar nesses arquivos, aí você automaticamente pensa nesses novas frases, novos arquivos para você estar fazendo esse novo caminho neural e mudar os seus arquivos mentais, porque aí você vai mudar a sua forma de pensar, você vai mudar os seus sentimentos, os seus pensamentos, né? Depois vai mudar os seus sentimentos sobre esse conceito, vai mudar as suas ações e, consequentemente, assim você muda e altera os resultados. Eu vou ler o primeiro dos arquivos. Eu tô aqui falando, né, sobre os arquivos mentais de riqueza, que o T. Harv Eker lista no livro Segredo da Mente Milionária, que eu super indico. Acho que vira um livro de consulta, um livro de cabeceira, onde a gente, para não esquecer, deve ver e rever várias vezes. Beth, bom dia, bem-vindo ao Gotas de Organização. E agora eu vou ler aqui, são 17 arquivos. O primeiro arquivo, ele fala: as pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. Já as pessoas com mentalidade pobre, da escassez, elas acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. Então, percebe a diferença? A gente acreditar que a gente está no comando da vida, e principalmente da vida financeira, que a gente cria a nossa própria vida. Tem vários comentários, eu tenho vontade de ler todos, mas eu vou aqui para os arquivos para dar tempo. O segundo arquivo é: as pessoas ricas, elas entram no jogo do dinheiro para ganhar. Já as pessoas de mentalidade pobre, elas entram no jogo do dinheiro para não perder. Percebe a diferença? A meta das pessoas verdadeiramente ricas é ter grande fortuna e abundância. Não apenas um dinheiro, entendeu? No final de cada um desses arquivos, é muito legal esse livro, porque no final de cada arquivo, onde ele leva a gente a essa consciência de como é a mente milionária e de como é uma mente da escassez, ele lista uma declaração, e vocês sabem, né, a força que a declaração tem, e a gente deve falar em voz alta essa declaração, e aí repetir todos os dias. Isso vai mudando, né, esses condicionamentos que a gente tem sobre o dinheiro. O terceiro arquivo de riqueza, ele fala que as pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre, elas gostariam de ser ricas. E aí, aqui nesse momento, e ele fala, repetindo sobre o que eu já comentei, que ele fala sobre os arquivos, né? Ele coloca a mente como se fosse um grande armário. Então, lembra dos arquivos suspensos, onde tinha aqueles gavetões, onde a gente tinha as pastas suspensas? E aí sim, esses pensamentos sobre o dinheiro, eles entram nessa pasta, e toda vez que a gente vai pensar sobre dinheiro, sobre riqueza, a gente acessa essa pasta das finanças. O quarto arquivo da riqueza é que as pessoas ricas, elas pensam grande, e as pessoas de mentalidade pobre, elas pensam pequeno. E ele fala aqui que a palavra-chave é valor. Os 4 fatores que determinam o seu valor no mercado é oferta, demanda, qualidade e quantidade. O arquivo de número 5, ele diz que as pessoas ricas
focalizam nas oportunidades. Já as pessoas de mentalidade pobre focalizam nos obstáculos. É muito isso, né? Então, você vê as pessoas que reclamam, as pessoas que estão ali sempre só resmungando, às vezes elas nem veem as oportunidades que estão ali, debaixo da vista dela, mas a mente está tão focada nas dificuldades, nos obstáculos, que ela perde a oportunidade. E a mente rica, né, a mentalidade rica, não perde as oportunidades porque está focada nas oportunidades. O arquivo de riqueza de número 6 é: as pessoas ricas admiram os outros, os indivíduos ricos e bem-sucedidos. E as pessoas de mentalidade pobre, eles guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. É muito interessante isso, né? O quanto a gente acaba, quem está na mentalidade pobre, julgando. E aí lembra daquelas frases que a gente ouviu no passado, que eu li mais no início, de que os ricos roubam, enfim, todos aqueles arquivos que foram colocados. Então, a gente pode mudar esses arquivos justamente admirando essas pessoas ricas e bem-sucedidas. O arquivo de número 7 é: as pessoas ricas buscam a companhia dos indivíduos positivos e bem-sucedidos. Já as pessoas de mentalidade pobre, elas buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. Então, às vezes, né, quem está nessa mentalidade da escassez quer estar justamente com as pessoas negativas e fracassadas, talvez para se sentirem melhor, porque já que eu tô ruim, já que eu tô vibrando na escassez, já que eu tô na mentalidade da pobreza, eu não vou ficar ali com aquelas pessoas, né, ricas e bem-sucedidas e prósperas, porque de alguma maneira isso me incomoda. Então, tá vendo? É tão óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, e muitas vezes é só uma questão de mudar a mentalidade. No arquivo de número 8, ele fala que as pessoas ricas gostam de se promover. E as pessoas de mentalidade pobre, elas não apreciam vendas nem autopromoção. Então, percebe, se você tem medo de compartilhar, de divulgar sobre as suas habilidades, percebe se isso não é uma mentalidade de escassez. E é isso que está te afastando de você ser próspera e viver das suas grandes habilidades. Vamos procurar, sempre que você se perceber nessa mentalidade, usar a mentalidade da riqueza, o arquivo mental da riqueza, e se promover, não tem problema nenhum. A Fabi tá falando, né? Isso faz todo sentido. Fabi, a gente tá vivendo esse momento de transformação, né? E é engraçado como o nome do seu Instagram é Organizadas e Transformadas, o quanto a gente sabe que a organização, e aí não é só a organização física, e aí mais cedo a gente falou do mundo invisível, o mundo físico, mental, emocional, espiritual, tá tudo conectado, e quando a gente começa a organizar uma área da nossa vida, a gente começa a transformar todas as áreas. É muito lindo isso. Vamos lá para o arquivo de riqueza número 9. As pessoas ricas são maiores do que os seus problemas. E a mentalidade, as pessoas de mentalidade pobre, elas são menores do que os seus problemas. Veja quanto tempo a gente perde focada nos obstáculos, pensando nos problemas. A gente realmente tem que ser maior do que qualquer problema. E problema sempre se resolve. E se a gente não pode resolver, a gente passa para outra pessoa que pode nos ajudar, não é mesmo? O mundo tem 8 bilhões de habitantes, cada um com as suas habilidades. A gente não pode achar que a gente consegue resolver todos os problemas.
E a Tânia tá falando, né, que tem vários desses arquivos por conta do que aprendeu em família em relação ao dinheiro. É exatamente isso, né? Os arquivos mentais, eles são o processo de manifestação, é o início do processo de manifestação. A gente é ensinado e sem julgamento de dizer que nossos pais estavam certos ou errados. Eles talvez estivessem repassando também a maneira de como ele aprendeu. Então, obrigada, gratidão por hoje a gente conseguir ter essa consciência, ter acesso a esse tipo de informação e a gente conseguir transformar e mudar todos esses pensamentos, saber que é possível, que a partir da neuroplasticidade a gente consegue fazer a alteração desses arquivos mentais. O arquivo de riqueza número 10, ele fala que as pessoas ricas são excelentes recebedoras e que as pessoas de mentalidade pobre, elas são péssimas recebedoras. E aí a gente vê, né, quando a gente tem um trabalho para oferecer, uma habilidade nossa para oferecer, muitas vezes a gente não consegue cobrar sobre o nosso valor. E para esse arquivo mental, vale ler a declaração que ele fala que a gente tem que sempre estar falando em voz alta, que é: eu sou um excelente recebedor. Eu estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro por toda a minha vida. Eu tenho uma mente milionária. Esse vale a pena. Depois, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, pode me chamar aqui no privado, no direct, no WhatsApp. Mas o livro está disponível, é um valor super acessível, então assim, eu super indico. O arquivo mental de número 11, as pessoas ricas preferem ser remuneradas pelos seus resultados e as pessoas de mentalidade pobre, elas preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. Isso tem um outro livro, né, que fala exatamente sobre isso, trocar horas da vida por dinheiro, ou você oferecer um resultado, botar o dinheiro para trabalhar para você, focar no resultado. E aí o livro é Pai Rico, Pai Pobre, que também é maravilhoso. O arquivo de número 12, as pessoas ricas pensam: eu posso ter as duas coisas. Já as pessoas de mentalidade pobre pensam: eu posso ter uma coisa ou outra. Isso é relacionado à limitação, e muitas vezes isso também no mundo espiritual, quem é muito devocional tem muito essa questão, porque lá nos arquivos mentais de que né, quem é espiritualizado não pode acumular riqueza. Então, assim, fica nessa mentalidade de ou eu sou espiritualizada ou eu tenho dinheiro. E, na verdade, a gente pode ter as duas coisas, ser muita espiritualidade e viver na abundância financeira. O arquivo mental de número 13, as pessoas ricas, elas focalizam no seu patrimônio líquido e as pessoas de mentalidade pobre focalizam no rendimento mensal. O arquivo de número 15, as pessoas ricas, elas põem o seu dinheiro para dar duro por elas, e as pessoas de mentalidade pobre, elas dão duro para ter o dinheiro. Então, né? Foi o que eu falei sobre também o livro do Pai Rico, Pai Pobre. Ele fala sobre isso, o quanto a gente pode ter o dinheiro para trabalhar para a gente. E às vezes a gente acha que guardar R$10 não é nada, mas quanto a gente vai botando, R$10, juros compostos está aí para ajudar a gente a cada vez mais ter mais dinheiro e o dinheiro trabalhar para a gente. Então é melhor a gente guardar alguma coisa, e a gente está sempre guardando, porque muitas vezes a gente gasta o dinheiro sem consciência.
E se a gente for ver no mês o quanto a gente gastou, com certeza muito do que a gente adquiriu e a gente comprou foi desnecessário. O arquivo de riqueza número 16, as pessoas ricas, elas agem apesar do medo. Já as pessoas de mentalidade pobre, elas deixam o medo paralisar. Elas são paralisadas pelo medo. E aí, a gente já sabe o resultado, né? E a gente tem que colocar em ação. E dá vontade de ler muitas coisas, mas não vai dar tempo. Depois, qualquer coisa, a gente faz uma outra live só para falar desse livro. E arquivos mentais de número 17 que ele fala que as pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. E as pessoas de mentalidade pobre, elas acreditam que já sabem tudo. Marquei mais alguma coisa aqui? Então eu vou ler aqui sobre um trechinho que ele fala, que ele sugere que a gente leia esse livro do começo ao fim, pelo menos uma vez por mês, durante um ano inteiro. Aí ele fala: por que eu tenho que fazer a leitura tantas vezes? Alguém pergunta, né? E ele diz: porque a repetição é a mãe do aprendizado. E quanto mais a gente estudar esse livro, mais rapidamente os conceitos sobre riqueza, eles vão se tornar naturais e automáticos na nossa vida. Gente, enfim, o tema finanças, ele é muito extenso, dá para falar muita coisa, mas hoje eu quis abordar sobre esses arquivos mentais que, na verdade, a gente pode usar esses arquivos de riqueza para que a gente possa mudar e alterar os nossos arquivos que a gente tem sobre dinheiro, sobre finanças. Muitas pessoas, elas têm muita dificuldade de lidar com o controle do dinheiro. A gente precisa dominar as nossas finanças e tudo está ligado aos arquivos mentais. Como os nossos pais, aí volta lá na sua infância, volta lá no seu passado, olha para os seus pais, como eles lidam com o dinheiro. Se eles eram pessoas que não tinham controle, que eles não dominavam as finanças. E é muito importante a gente entender, se conscientizar qual é a nossa questão com as finanças, com os nossos arquivos mentais, e a partir daí a gente ter novos arquivos para suplantar esses e a gente conseguir alterar os nossos pensamentos sobre o dinheiro, sobre as nossas finanças, e a partir daí a gente mudar como a gente age com o dinheiro, para que o resultado da nossa vida financeira seja alterado. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar? Quem está ouvindo no gravado também pode mandar pergunta, pode comentar, e vocês podem também mandar para mim sugestão de tema. Eu vou adorar receber a sugestão de temas para estar trazendo aqui na live. Eu tô também já fazendo atendimento de mentoria individual, onde a gente olha para as 5 áreas da nossa vida, que é a área das finanças, a área da saúde física, emocional, os relacionamentos, espiritualidade, e a gente fala também da casa. A casa, lembra lá no início que eu falei do mundo físico e do mundo invisível, e eu falei também na última live. A casa, ela é o nosso concreto, e muitas vezes para a gente acessar o mundo invisível, o mundo sutil, a gente começa pelo que a gente consegue
pegar, que é a nossa casa. Em breve eu vou estar abrindo mentorias em grupo e também está aqui nos meus planejamentos um workshop onde a gente vai falar sobre rotina. Então aguardem que tão logo vamos ter novidades. Queridas, muito obrigada pela presença. Adoro falar desse tema de neuroplasticidade e arquivos mentais e como a gente, aquele arquivo mental de nós que criamos a nossa vida, tá bom? Se alguém quiser compartilhar e falar alguma coisa, senão a gente vai finalizando a nossa live por aqui. Um beijo grande e tenham um lindo dia para todos. Fabia, obrigada também. Beth também. Muito obrigada, queridas, todas que estiveram aqui no ao vivo. E obrigada também quem está assistindo no gravado. Até a próxima.